Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao episódio de hoje, onde vamos embarcar em uma viagem fascinante pela história da energia, do fogo primitivo à física que revela o destino do universo. Prepare-se para descobrir como o simples ato de acender uma lâmpada está conectado com as estrelas, com a vida e com a morte térmica do cosmos. O universo em ebulição, a história da energia e da entropia. Desde os primórdios, a humanidade aprendeu a extrair energia da natureza, como frutas, madeira, vento, água. Mas foi só há cerca de 300 anos que demos um salto revolucionário. Criamos máquinas capazes de transformar energia em trabalho de forma controlada e massiva. E tudo isso começou com ideias, com curiosidade e com filosofia. Gottfried Leibniz, no século XVII, enxergava o universo como uma grande máquina racional. Ao estudar colisões e explosões, ele suspeitou que algo, uma força vital, uma espécie de energia, estivesse sendo transferida, e talvez pudesse ser conservada. Com seu colega francês Denis Papin, sonhou em multiplicar a capacidade humana ao infinito. Mas sonhos precisam de matéria, e ela vem com a Revolução Industrial, quando as ideias se tornaram vapor, e o vapor se tornou motor. O motor a vapor transformou-se na engrenagem do processo. Um exemplo? A estação de bombeamento de Crossness, em Londres, um templo do vapor, que tratava esgoto como se fosse ouro, impulsionado por toneladas de carvão, símbolo de uma era em que o carvão era quase sagrado. Mas como essas máquinas funcionavam de fato? E qual era o seu limite? As respostas viriam com a criação de uma nova ciência, a termodinâmica. Ela nasceu da dor e do patriotismo de Sadi Carnot, um jovem francês que, ao ver sua nação derrotada militarmente, buscou uma forma de recuperar o orgulho nacional. Como? Estudando motores. Em 1824, ele publicou um livro pequeno, mas poderoso, que mostrava que o calor flui do quente para o frio, e que esse fluxo poderia ser aproveitado com mais ou menos eficiência. Foi um marco, e a partir daí, o calor deixou de ser só sensação, passou a ser ciência. A primeira lei da termodinâmica surgiu logo depois. A energia não se cria nem se destrói, apenas se transforma. Simples? Sim. Revolucionário? Totalmente. Isso significava que tudo, absolutamente tudo, obedecia a esse princípio, de uma chaleira a uma estrela. Mas a pergunta seguinte era ainda mais inquietante. Por que a energia se transforma? E para onde ela vai? A resposta começou com Rudolf Clausius, que introduziu a ideia de que o calor sempre flui espontaneamente do quente para o frio, nunca o contrário. Esse comportamento revelou uma nova lei, a segunda lei da termodinâmica. Foi com ela que nasceu um conceito que mudaria tudo, a entropia. Em resumo, sempre que há uma transformação energética, a energia tende a se espalhar, a se tornar menos útil. A entropia sempre aumenta. Isso significa que o universo, com o tempo, caminha rumo à desordem. Mas por que isso acontece? Entra em cena Ludwig Boltzmann. Boltzmann acreditava que tudo é feito de átomos em constante movimento, e que o calor nada mais é do que o movimento desses átomos. Ele ousou usar a matemática da probabilidade para explicar a realidade. Não importa o que aconteça, há infinitamente mais formas de algo estar bagunçado do que organizado. Por isso, tudo tende à desordem. A famosa equação de Boltzmann, que mede a entropia de um sistema, está hoje gravada em sua lápide, uma homenagem ao homem que mostrou que até mesmo o destino do universo pode ser escrito em linguagem matemática. Mas sua genialidade não foi reconhecida em vida. Boltzmann enfrentou críticas, foi desacreditado e, num momento profundo de tristeza, tirou a própria vida. Pouco depois, sua visão se tornaria a base da ciência moderna. A entropia, antes apenas um conceito técnico, passou a ser compreendida como uma sentença cósmica. Um dia, tudo se desorganizará, tudo acabará, mas é justamente esse fluxo para o caos que permite a vida. Sim, é paradoxal. A vida surge porque a entropia aumenta. Usamos a ordem, como a energia dos alimentos ou da gasolina, e a transformamos em movimento, calor, som e desordem. É nessa brecha, nesse colapso organizado, que a vida floresce. E o futuro? Entramos agora na era da fusão nuclear, a mesma que alimenta o Sol. Cientistas, em lugares como o Centro Callium, na Inglaterra, tentam recriar as estrelas na Terra. Com máquinas como o tokamak, misturam átomos de hidrogênio em temperaturas absurdas para gerar energia praticamente infinita. Se conseguirmos dominar essa técnica, poderemos acessar a energia mais limpa e abundante do universo. Seria a maior revolução desde o vapor. Mas nunca devemos esquecer, tudo isso começou com uma simples pergunta: o que é energia? E com o desejo humano de entender, construir e criar, mesmo diante do caos. Então lembrem-se, a energia que usamos para viver é a mesma que nos lembra que tudo um dia terá fim. Mas até lá, seguimos criando, pensando e amando. Fazemos arte, ciência e civilizações. Criamos podcasts como este, que só existem porque, no fundo, o universo está se desfazendo. Obrigado por me ouvir, e até o próximo episódio.